Existem segredos para você ter resultados como influenciador digital? Será que ainda há espaço para você conseguir conquistar audiência, ter resultados financeiros, ou seja, monetizar altamente com aquilo que a internet pode te entregar? Como é que você pode fazer esse processo? São algumas das dúvidas comuns para quem está começando. Eu vou pegar aqui a nossa experiência aqui que nós temos na Tactus, atendendo os nossos clientes, para poder compartilhar com você. Mas primeiro deixa eu explicar por que eu posso compartilhar essas informações. Porque nós temos aqui clientes que são youtubers, blogueiros, que são influenciadores digitais, e nós conhecemos o que eles estão fazendo, porque nós acompanhamos o trabalho deles. E na outra ponta nós sabemos o quanto eles estão monetizando, de onde vêm as fontes de monetização. E com essas informações eu posso te ajudar com dicas importantes, tá bom? Vamos lá. Mas antes de mais nada, né? Se faz sentido esse conteúdo para você, já deixa aí o seu like, isso é importante para nós, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, você precisa ter um conteúdo relevante. Tá, isso é muito óbvio dizer que você precisa ter um conteúdo relevante, mas você consegue entender claramente o que é esse conteúdo relevante? O que faz sentido para a sua audiência? E aí você tem que primeiro entender quem é a sua audiência, quem é a persona para quem você vai falar. E o que faz sentido para ela, o que você pode entregar que vai agregar valor para ela. E não só o que você vai entregar, mas como você vai entregar. Porque já tem muita gente produzindo conteúdo hoje. Então, ou seja, você precisa efetivamente conseguir criar a sua forma de entregar o seu conteúdo. A sua forma tem que ser ímpar, não é copiar alguém, mas tem que ser ímpar. Você precisa ser você para que você possa ter resultados. Para você poder hoje ter resultados, você precisa ter uma exposição muito significativa. Então, por exemplo, você vai atuar com o Instagram, você precisa postar muito conteúdo no Instagram, você precisa falar sobre o que está acontecendo no dia a dia, você precisa conectar com as pessoas. Se você não for você mesmo, em algum momento vai começar a criar um processo de desconexão. E aí a audiência percebe isso, as pessoas não são bobas. É claro que é muito fácil as pessoas hoje comprar aquilo que é bonito na internet, né? E quando a gente vai ver na vida real, as coisas não são tão simples assim. Mas as pessoas, elas são observadoras, elas veem que estão à nossa volta. Se eu vou falar sobre sucesso, e aí o meu cenário não conduz você para entender o que é sucesso, então, obviamente, isso vai contar negativamente. Por exemplo, eu estou falando aqui sobre influenciador digital, estou falando, por exemplo, sobre produção de conteúdos, vídeos e assim por diante. O meu cenário, foi escolhido, esse espaço aqui, que é dentro da minha sala, foi escolhido baseado no que eu estou entregando para você. Por quê? Porque o que está à minha volta conecta. Então não é somente o que eu produzo, o que eu falo, mas é como eu falo, aquilo que eu estou entregando, como isso está sendo produzido. Então você tem que pensar nesse aspecto aqui. Segundo fator, você precisa ser estratégico. Ter uma visão estratégica vai além de você olhar o que está acontecendo hoje, mas você olhar o que vai acontecer adiante se você fizer o que você está fazendo hoje. Você olhar para o seu canal no YouTube daqui a 2 anos. Você consegue ter métricas de crescimento, você consegue, por exemplo, utilizar desde um Social Blade para te ajudar a entender claramente qual vai ser a sua performance futura baseado no que aconteceu até então. Você consegue fazer análise de informações baseado no Google Trends para você poder identificar, por exemplo, aquilo que é mais tendência em relação a assuntos. E você consegue, por exemplo, programar os seus conteúdos baseado nessas tendências. Você precisa estar antenado ao que está acontecendo, você precisa fazer collabs, precisa criar parcerias, você precisa ir além para você poder ter resultados efetivos. Senão, vai ser difícil. Se você só enxerga o que acontece hoje, você limita muito o que você pode fazer. Porque às vezes nós fazemos algo que nem é muito relevante hoje para nós, mas estrategicamente vai ser muito relevante para o futuro. Então pense na sua estratégia, a sua visão estratégica em relação àquilo que você vai fazer. É a segunda dica. Terceira dica, você precisa diversificar tudo, diversificar as suas fontes e parcerias, precisa diversificar redes sociais com um certo critério. Não dá para você atuar muito bem em tantas redes sociais, mas você pode diversificar para não ficar dependente somente de uma rede social. Por exemplo, você pode diversificar, por exemplo, trabalhando com o YouTube e Instagram. São 2 redes sociais que vão conectar muito bem e podem te ajudar nesse sentido. Você pode diversificar as suas fontes e parceiros. Por quê? Porque você vai pegar audiência de diferentes pessoas. O que eu falei de collabs agora, por exemplo, é um processo de você diversificar para que você possa ir mais longe. Sozinho é muito difícil você ir longe, mas quando você tem pessoas colaborativas contigo, é muito mais fácil você ir mais longe. E você também pode diversificar
Como é que você vai fazer o processo de distribuição disso? Por exemplo, quando a gente trabalha somente com terreno alugado, que seriam as redes sociais, pode acontecer alguma coisa. Você pode ter um problema no seu Instagram, você pode ter um problema no seu canal do YouTube, você pode perder a monetização, você pode... whatever. Só que dentro do seu blog você tem total controle. E aí as coisas elas começam a acontecer mais quando você direciona as pessoas para o seu terreno. É onde você tem mais controle do que você pode fazer. Então você pegar seus conteúdos, transformar esses conteúdos, por exemplo, em formato escrito, conteúdos em vídeos em formato escrito. Você também colocar, por exemplo, seus conteúdos através de podcasts. Isso é uma coisa que está em alta também, que pode te ajudar. Enfim, tem diversas formas diferentes que você pode fazer para diversificar o seu negócio e você ter melhores resultados, tá bom? Então essa aqui foi a terceira dica para você. Quarta dica, oportunidades. Normalmente, o resultado de um influenciador ele vai assim, ele vai indo, parece que não vai dar em nada, né? É um resultado, às vezes, inicial muito difícil. Só que, de repente, acontece alguma coisa que dá um boom. Dá um boom e aí ele estoura. Cresce, tem resultados. Mas como é que ele chegou a esse boom? Porque ele foi estratégico para poder pensar e aproveitar as oportunidades. As oportunidades podem passar na nossa frente e a gente não fazer nada. Parece que a gente está cego para as oportunidades. A gente não consegue entender o que está acontecendo e perde as oportunidades. E aí? Será que vale a pena realmente você ficar atento ao que está acontecendo? Lembra que eu falei sobre ser estratégico na segunda dica? Pois bem, ser estratégico é isso. Você está o tempo todo atento ao que está acontecendo à sua volta. Eu estou aqui gravando, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Eu já gravei muito na rua, muito. Eu produzi conteúdos, por exemplo, em 11 países, e esses conteúdos foram produzidos na rua. Basicamente eu estava numa praça e aí eu estava vendo as pessoas passando e gravando o conteúdo. Ao mesmo tempo que eu estava gravando o conteúdo, eu estava vendo o que estava acontecendo à minha volta. E às vezes acontecia alguma coisa ali que eu pegava aquilo como exemplo para poder aplicar no conteúdo. Na nossa vida é a mesma coisa. Você não pode somente olhar para o seu negócio sem enxergar o que está acontecendo à sua volta. Então você tem que trabalhar a questão das oportunidades. E aí, quinta dica. Trabalhe a renda passiva. Existe um monte de coisas que vão acontecer, que vão te gerar renda, que vão acontecer paralelamente àquilo que você faz. E você constrói isso. Essa renda passiva ela não vem por acaso. Por exemplo, você cria um curso online. Depois que você já tem uma audiência, já tem uma certa notoriedade para o seu público-alvo, e você produz um curso online. Esse curso online ele vai te trazer resultado? Vai te trazer resultado de forma passiva. Ah, mas claro, tem que trabalhar tráfego, claro. Mas assim, você acorda de manhã e você vê as vendas acontecendo. Você não estava lá entregando isso presencialmente o tempo todo. Essa renda passiva é muito interessante. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui produzindo esse conteúdo para você, tocando a minha empresa contábil, eu tenho os meus produtos com o meu trabalho de influenciador pessoal. Você pode até pesquisar na internet. Vai lá em Anderson Hernandes e você vai ver um outro Anderson Hernandes diferentemente do que você está vendo aqui no canal. Aqui eu sou o Anderson da Tactus, mas eu tenho o meu trabalho como influenciador digital para o meu mercado. E aí eu acordo de manhã, as vendas estão acontecendo, os cursos foram vendidos, a gente cria processos que vão andando paralelamente ao nosso negócio. Isso é muito interessante para você ter melhores resultados. Porque à medida que você consegue aproveitar essas oportunidades, você consegue então ter muito mais resultados em relação àquilo que você faz. Beleza, eu te dei 5 dicas aqui. Eu quero te dar agora 3 dicas importantes, complementares a isso que eu falei. Você ganha dinheiro, você precisa aprender a investir. Investir corretamente esse dinheiro. Tem muita gente boa no mercado falando sobre investimento, que inclusive eu, que não sou especialista no assunto, estou aprendendo com essas pessoas. Invista bem o seu dinheiro. Porque não é só o fator de ganhar, é o fator como você vai fazer com esse dinheiro. Segundo, economizar. Você ganha dinheiro, mas você não pode torrar isso sem pensar no amanhã. Aproveite o seu momento, mas poupe. Poupe recursos para que você possa estrategicamente utilizar isso. Desde você ganhar mais dinheiro, por exemplo,
Um exemplo prático. Você vai lançar um curso digital. Você precisa de dinheiro para investir, se você quer alavancar. Você vai investir em tráfego, você vai investir em equipes, produção, para você colher lá na frente os resultados. Se você não tem nada para investir, fica difícil você colher bons resultados. Limita a sua capacidade de gerar resultados. E você só vai poder investir se você tem grana na mão. Ah, posso buscar dinheiro? Claro, pode buscar, mas muita gente gasta tanto dinheiro e depois precisa do dinheiro porque não poupou. Então, pense nisso. E a terceira dica, complementar over delivery. Ou seja, estou te entregando mais daquilo que eu prometi aqui no vídeo. É você seguir pessoas que possam te ajudar, pessoas que chegaram aonde você quer chegar e pessoas que estão compartilhando o que elas conseguiram fazer para chegar onde elas chegaram. Isso é muito bacana. O que você tem de legal na internet é isso. Eu cheguei onde eu cheguei, aí eu compartilho com você. Você chega onde você chegou, aí você compartilha com outro. Essa troca de conhecimento é muito bacana, só que a gente precisa seguir as pessoas certas. Vou deixar até indicação para uma pessoa que você pode seguir. Eu achei muito bacana, que é, por exemplo, a Malu Perini. A Malu Perini, inclusive, é cliente nossa da Tactus e ela tem bons resultados. E ela conta como ela fez para ganhar dinheiro com a internet. Dá dicas interessantes sobre isso. Além dela, tem muitas outras pessoas falando a mesma coisa. Você tem o nosso canal aqui, onde nós compartilhamos conhecimento. Você tem outros canais. Então, seja, aprenda com quem chegou aonde você quer chegar. Isso vai te ajudar a ter melhores resultados. Espero que esse conteúdo aqui tenha feito sentido para você. Espero que você possa compartilhar com alguém. Isso pode ajudar esse conteúdo a propagar melhor. E espero que você volte em outro momento para assistir um outro vídeo. Até lá.